O nosso tema, ele é sobre o livro de Jonas. E por que eu vou falar sobre o livro de Jonas? Bom, porque eu estou escrevendo um livro sobre Jonas, que é uma interpretação psicológica ao livro. Mas o que tem a ver psicologia com simbolismo? Porque essa palestra não é sobre psicologia, é simbolismo. Ora, tem tudo a ver, porque o homem é um símbolo. Sendo assim, também a narrativa na qual o homem segue é simbólica. De tal modo que a vida humana é simbólica. E na medida em que o homem não vive esses símbolos ou não os articula na sua personalidade e na sua concepção do que ele vê, ou seja, na sua cosmovisão, esse homem não é que ele vai ter sofrimentos mil, porque todo mundo terá sofrimentos mil. Todo mundo vai sofrer e todo mundo vai sofrer muito. Mas é que esse homem ele vai ver a vida passar se desintegrando pelos seus olhos. Ele não vai tocar na vida, a vida vai se dissolver nas suas mãos. De tal modo que ele vai estar disponível para que aquilo que ele não conhece o devore, o engula, o mar das coisas misteriosas que ele nunca ouviu dizer, que ele não sabe de onde veio nem para onde vai. De algum modo, o livro de Jonas trata sobre isso. Então, antes da gente começar a adentrar o livro, é preciso explicar o que é simbolismo. Ou seja, o que é isto que eu estou falando quando eu vou tratar desse livro. E simbolismo é a ciência ou a arte de transformar em discurso os símbolos. Ou seja, articular todos os símbolos numa linguagem que permita tornar a realidade mais inteligível ao homem, de tal modo que o símbolo serve como um sinal de orientação cósmica e existencial. Tendo em vista que o simbolismo é isto, o que é um símbolo? O símbolo, ele é um verbo de uma realidade eterna que tem semelhanças com outras. Então, leão e associar ele a um escorpião, vocês não vão ver muita semelhança. O que tem a ver um leão com um escorpião? Eles são totalmente distintos. O dimorfismo dele é totalmente distinto. Se eu falar leão com prata, há alguma semelhança entre leão e prata? Agora, e se eu falar leão e ouro? E se eu falar leão, ouro e sol? Não há algo no sol que é um pouco leão? Não há algo no leão que é um pouco do sol? Não há algo no sol que é um pouco de ouro? Então, o simbolismo fala, o símbolo, ele fala sobre a coisa que aponta para o mesmo lugar. Então, há algo de semelhante entre o sol, o leão e o ouro. Eles falam de algum modo da mesma coisa. Isto é simbolismo. E nunca foi incomum, na história da igreja, uma interpretação simbólica das escrituras. Mas vejam bem, o símbolo, a interpretação simbólica não é alheia ao literal, pelo contrário. Toda interpretação simbólica é fundamentada no literal. De tal modo que, sim, o que é narrado nos textos sagrados são literais, são fatos, são motivos centrais de credo, de fé. De tal modo que, sem a letra, sem o literal, eu não posso fazer nenhuma interpretação simbólica, nenhuma interpretação de símbolo. E o livro de Jonas, ele é muito interessante porque ele fala sobre a vida humana, porque o Jonas, ele é um símbolo de nós mesmos. E tudo o que ocorre no livro de Jonas é um símbolo da realidade. De algum modo, é a própria realidade como ela se manifesta. Então, como é um livro muito curto, talvez nós possamos lê-lo na íntegra, enquanto eu vou fazendo os comentários e destrinchando esse símbolo, para que vocês possam ter uma clareza da narrativa, ou seja, vocês vão ler o livro de Jonas e entender o que está acontecendo. Porque é muito comum as pessoas lerem o livro de Jonas, que é um livro curtíssimo,
acho que todo mundo conhece essa narrativa, de algum modo, e achar a história um pouco superficial e não entender direito o que o texto quer dizer com aquela narrativa. É uma narrativa muito cômica. Ela parece ser muito cômica. E é verdade, ela tem um quê de cômico, ela tem um quê de comédia no sentido moderno. Embora, para os leitores mais atentos, meio existencialistas, ela parece ser uma grande tragédia. O que é o Jonas? Os dois ao mesmo tempo. É a comédia junto com a cômica, junto com a tragédia. Porque a vida humana é assim. Então, o texto ele começa assim. Então, Adonai disse a sua palavra a Jonas, filho de Amitai. Logo aqui, ele já dá dois símbolos centrais, que é o nome de Jonas e por que ele é chamado de filho de Amitai, ou Amate, como está aqui na Bíblia de Jerusalém. Olha só, para os judeus, o nome nunca é algo trivial, porque o nome é o homem, o nome é o significado da coisa. Não foi por acaso que Deus deu para Adão o poder de nomear as coisas, porque dar nome às coisas é definir a essência das coisas. Então, isso aqui é muito importante para os judeus, porque o título do livro, de algum modo, já justifica todo o livro, já explica toda a essência daquele livro. Então, se a gente for ver o Gênesis, o nome é Bereshit, que em hebraico significa princípio ou cabeça. Bereshit. Como Cristo fala no Apocalipse, ou como Cristo fala nos Evangelhos, eu sou o princípio. Então, de algum modo, o nome Gênesis é Cristo, o nome do livro. Jonas é a mesma coisa. O nome Jonas não é por acaso. Quem é Jonas? Quem é essa pessoa? Por que o nome dele é Jonas? O que é Jonas? O que é Yoná, que está em hebraico? E o que é Amitai? Que ele é chamado de Jonas, filho de Amitai. Vamos lá. Jonas significa pomba. E, evidentemente, a pomba é um símbolo do Espírito Santo. Agora vocês se perguntam, por que a pomba é um símbolo do Espírito Santo? Porque comumente é associada a pomba com o Espírito Santo. Ora, é muito simples. Se vocês forem ler as Sagradas Escrituras, toda vez que aparece uma pomba, ela está associada com as águas, com o mar, com o rio. Então, quando a gente vai para o Gênesis, a palavra que é usada é que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, no capítulo 2. Certo? Ela também aparece sobre as águas, descendo sobre o Cristo, quando se ouve, eis aí o meu filho muito amado, a quem me comprazo. E ele aparece a pomba. Ela também aparece para Noé, no capítulo 8 do Gênesis, quando, naquela narrativa, a pomba traz o sinal de que a terra está seca, ou seja, a água baixou. Isso é uma coisa muito interessante, porque ela aparece no 6º dia, depois da recriação do mundo. Porque em Noé se faz uma nova aliança, ou seja, o mundo ele de algum modo é recriado. E no 6º dia aparece a pomba com ramo de oliveira, que é o símbolo da ressurreição, o símbolo da paz, o símbolo do anúncio de salvação. Isto é muito curioso, porque desde o início já aparece o sinal de Jonas. Logo no Gênesis aparece o sinal de Jonas que Cristo fala. Eis que não darei nenhum sinal a essa geração incrédula, somente o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? O sinal da ressurreição. O Espírito Santo é o anúncio da ressurreição. Ele é o Espírito de Deus que paira sobre as águas. Então, as águas aparecem no Gênesis, lá no capítulo 2, quando fala o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aparece em Noé, no Gênesis também, no capítulo 8, quando a pomba ela paira sobre as águas, trazendo o ramo de oliveira. E aparece no Cristo, e aparece em Jonas. Eu acho que um dos grandes personagens, os grandes cenários do livro são as águas. E Jonas, ele paira sobre as águas, ele está sobre as águas. Então, a pomba, ela é símbolo da mensagem, ou seja, daquele que é o mensageiro.
Se vocês perceberem o simbolismo desse animal, ele é um animal frágil. Ele é meio feito de vento, ele parece oco. O que isso significa? Ele significa que, embora seja um animal fundamental, é muito fácil destruí-lo. Assim como é muito fácil destruir a pureza. A pomba é um símbolo da pureza, é um símbolo da paciência. Então, esse é o simbolismo central do nome de Jonas. Então, se a gente for ver o que significa os pássaros no simbolismo islâmico, por exemplo, que tem muito a ver com o cristianismo, os pássaros eles são intermediários entre as coisas terrenas e divinas. Por quê? Porque os pássaros eles passam a maior parte do tempo no céu. Logo, eles conhecem os segredos de Deus. Por isso que no Islã se diz que Salomão conhece a língua dos pássaros, porque ele conhece os mistérios de Deus. De tal modo que os pássaros, no geral, são mensageiros dessas realidades divinas, seja as beatitudes divinas, seja as coisas terríveis de Deus. Então, o Espírito Santo é isso, porque a pomba é o símbolo perfeito dessa intercessão, dessa mensagem. Então, esse é o nome de Jonas. Só que para os judeus, o nome, Shen, em hebraico, ele é o destino último do homem. Então, o destino último de Jonas é ser um mensageiro. Só que o nome sempre traz uma bênção e uma maldição. O que é a bênção? É o nome ser cumprido na vida do sujeito. Ou o nome ser enterrado no coração do sujeito. É isso que Cristo fala com a morte dos talentos. Ou seja, você foi designado a uma missão e você renuncia a ela. Isso era feito através do nome para os judeus. Então o nome dele é ser mensageiro, é a pomba, que vai trazer a mensagem de Deus, a palavra de Deus, e ele negligencia essa missão. Essa é o pecado de Jonas, né? Então, seguindo a narrativa, se diz que ele é chamado de filho de Amitai. O que significa Amitai? Olha só, isso aqui é muito importante, porque isso aqui o texto não vai falar. Isso a gente só consegue descobrir por meio das tradições judaicas. Então, o que se diz sobre Jonas na tradição? Se diz que Jonas, ele foi dado este nome, ele foi chamado de filho de Amitai por causa de um fato que aconteceu no livro 1 Reis, que aparentemente para o leitor que não está prestando atenção, passa despercebido, parece que não tem nada a ver. Mas lá em Reis, capítulo 17, tem uma viúva que mora em Serafá e ela tem um filho. E esse filho morre. E Elias vai lá e ressuscita esse menino. E aí, essa viúva fala assim para Elias: eu sei que tu és verdadeiramente aquele que fala segundo a verdade. Aquele que fala segundo a verdade. Qual é a palavra que ela usa? Amitai. Amitai, em hebraico, vem de emet, que é verdade. Ou seja, ela chama Elias, aquele que fala a verdade, Amitai. Então ela chama Elias de Amitai. Jonas é chamado de filho de Amitai, ou seja, filho de Elias, porque Elias ressuscitou ele. E na narrativa dos judeus, que eu peguei de um livro muito importante nessa discussão de tradição judaica, que é o The Legends of the Jews, do Louis Ginzberg, onde ele fala a história de Jonas, ele fala que Jonas, por causa do nome dele, ora, Yoná, e por causa de ser chamado de filho de Elias, filho de Amitai, filho da verdade, obviamente é um profeta. Obviamente é um profeta. Toda a missão de profeta já está na história dele. Então ele virou discípulo de Elias. O que aconteceu? Elias foi assunto aos céus, subiu aos céus, desapareceu, e ele deixou Eliseu no seu lugar. E Jonas se torna discípulo de Eliseu. E Jonas, ele vira um profeta muito famoso em Israel. Ele, inclusive, benzeu o rei Jeú de Jerusalém. Ele foi um sujeito muito importante. Mas o que aconteceu na vida do Jonas? E é por isso que ele é um cara meio resmungando com a vida, ele não está muito bem com a vida. O que aconteceu com ele? Bom, ele fez uma profecia de que Jerusalém ia ser destruída. Passaram dias, Jerusalém não foi destruída. Ele ficou conhecido como um falso profeta. Isso aqui é fundamental na história. Sem isso a gente não entende o texto. A gente não entende por que ele não foi para Nínive.
E aí a gente prossegue, né? Aqui eu já vou começar a leitura na íntegra do texto, que eu vejo que é fundamental. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia contra ela que a sua maldade chegou até mim. E Jonas levantou-se para fugir para Tarsis, para longe da face de Adonai. Tarsis é uma cidade que fica a oeste. Então, ao invés dele ir para o leste, para Nínive, ele vai para o oeste. E aqui já tem um simbolismo cósmico fundamental. Que é o quê? Em vez dele ir para o lugar onde o sol nasce, ele vai para o lugar onde o sol se põe. Ou seja, ele vai para a escuridão, ele vai para as trevas. O Jonas, ele tem um profundo desejo de morte. Ele tem um profundo desejo de ser engolido pelo caos, de ser devastado pela existência. Então ele foge para um lugar onde não há Deus, porque era assim que era conhecido o Oeste para os antigos, para os judeus. O Oeste é o quê? Olha, é o lugar onde não há civilização, é o lugar onde não há tradição, é o lugar onde Deus não alcança, porque a única coisa que tem no Oeste é o fim do mundo. Ou seja, é lá onde está o Oceano Serpentes, é lá onde está o caos da existência, é lá onde está o Leviatã, o Behemoth, é lá onde está todas as coisas que são inacessíveis ao homem, que se ele chegar perto dessas coisas, ele é engolido, ele é devastado pelo caos. Então, ele vai para o escuro. Aqui a gente tem uma imagem bem do Rembrandt, pintor holandês, que é, ou seja, o claro ou escuro, o claro e o escuro, ele vai para o escuro, ele vai para Tarsis, que hoje provavelmente pode ser a Espanha. Então, isso é um símbolo muito importante, porque o símbolo de inversão é central neste livro. Ou seja, o que está acima é o que está abaixo. O céu, o mar. E aqui eu já falo para vocês, adianto, o que é o mar? Qual é o símbolo do mar? O mar é o paganismo, é o mundo. Tá? Então, ele vai para Tarsis. Ele se distancia do leste. Ele vai para aquele lugar onde está escrito na cartografia medieval Ixunt Dracones, aqui há dragões. Ele vai para o lugar que ele sabe que vai ser devorado. Ele vai para o lugar que ele sabe que vai ser engolido. Porque lá há dragões. Porque também é avisado, não plus ultra, não ultrapasse, não vá para lá. E ele vai para esse lugar ao invés de ir para o lugar que ele deveria ir. E aqui se diz, para longe da face de Adonai. Ora, Deus tem face? O que é a face de Deus? O que é a face? Olha só. A melhor forma que a gente tem de conhecer alguém é através da face. Eu não posso reconhecer o Bruno só pelo braço dele. Eu reconheço pela face, porque a face mostra a identidade do homem. A face é a identidade. Então, nesse caso, o que é a face de Adonai? O que é a face de Deus? É a vontade de Deus. Jonas tem uma graça muito grande, que ele sabe qual é a vontade de Deus. Porque ele sabe qual é a face de Deus e foge dela. Ou seja, ele foge da vontade de Deus. Nós conhecemos uma pessoa pela face, pelo rosto. De tal modo que crescer em intimidade com Deus é vislumbrar a face dele, é vislumbrar a vontade dele. Olhar para a face de Deus não é diferente de olhar para a vontade dele. Olhar para a face de alguém que ama não é diferente de amá-la. Não é diferente de ver também o que ela ama. Então é disso que Jonas está fugindo. E aqui continua. Ele desceu a Jope e ancorou um navio para ir para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou para ir com eles para Tarsis, para longe da face de Adonai. Mas Adonai lançou sobre o mar um vento violento. E houve no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de naufragar. O mar eu já expliquei, é o paganismo, é o mundo que clama que clama para que você se lance a ele e seja engolido pelo mar, pelo mundo, pelo paganismo, né? E o que é o vento? O vento não é o mundo, mas são os nossos vícios, os nossos desejos. É a tempestade inevitável das coisas que a gente gostaria de ter, mas não tem, das nossas vontades. Então, é comum em análises
existenciais das coisas, a gente fala, não, está chegando uma tempestade na minha vida. Por que uma tempestade? Porque é algo que eu não quero. De algum modo, a tempestade é a renúncia de algum desejo meu. Ora, eu queria que minha vida tivesse tudo bem, não sei o quê, tudo tranquilo, mas vem uma tempestade, vem algo que me tira da ordem. E às vezes, essa coisa que nos tira da ordem, ela não vem de fora, mas de dentro. Ou seja, uma tempestade interna. E aí, grande tempestade, o navio estava a ponto de naufragar. O que é um navio? O navio, ele é símbolo da tradição, é símbolo da eclésia, é símbolo da igreja, é símbolo de Israel, é símbolo das coisas que sustentam a alma. Isto é o navio. E é através do navio que a gente consegue transpassar o mar, que é o paganismo, transpassar o mar, que é o mundo. Se vocês pararem para pensar na igreja, ela é articulada como uma nau, como um navio mesmo. Tem a nave, parece um navio, é a arca. Aqui volta o símbolo de Noé, a arca, né? Está no navio. E aqui, evidentemente, está tudo associado com Cristo, porque o Jonas é um tipo de Cristo. Só que ele é um anticristo, né? Ou seja, ele vive toda a narrativa do Cristo. Vejam bem, ele é um cara que sai de Israel, ou seja, o ponto alto, e vai para Nínive, que é, sei lá, digamos que é o Brasil, Nínive, entendeu? Nínive é o Brasil. Ele tá no céu, de algum modo, e vai para Nínive, um lugar desgraçado, que só tem putaria, só tem coisa ruim, ele vai para Nínive. Ele sai de um lugar sagrado, sai de um lugar alto e vai para um lugar baixo. Cristo faz o mesmo, ele sai da morada do Pai e vem para Israel, vem para o mundo. São analogias perfeitas. O mesmo fica 3 dias, 3 noites dentro da barriga de um peixe. O Cristo fica 3 dias e 3 noites dentro do seio da terra, que é a mesma coisa. Eu vou explicar para vocês que Jonas ele não é engolido propriamente por um peixe, ele é engolido pela morte. Ele é engolido pela mansão dos mortos. Então, Jonas e Cristo é basicamente a mesma narrativa. Ambos dormem no navio. Então, enquanto que Jonas ele dorme no navio com uma espécie de soberba, com uma preguiça, aquele estado de torpor, de querer fugir da realidade, querer fugir do mundo, Cristo ele está dormindo, mostrando a calmaria na tempestade. Jonas quer ser devastado pela tempestade enquanto ele não vê, enquanto ele não sabe. Cristo vai lá e acalma. Então, isso tem uma analogia com o vento também. O mesmo vento que fica tempestuoso na Arca de Noé, ou seja, que causa o dilúvio, é o vento que aparece aqui em Jonas, que deixa tudo tumultuoso. Só que o Jonas é o inverso de Noé, porque Noé ele é responsável pela salvação do mundo, né? Ou seja, o mundo fica salvo por causa de Noé, porque ele era justo. E o Jonas, é ele que causa a tempestade no barco dele. Noé não causa a tempestade, ele causa a calma. É o dilúvio que cessa. Jonas causa a tempestade e Cristo acalma o mar. Ou seja, aquele mesmo que ordenou o vento violento, Adonai é o Cristo que chega e acalma o mar. Então, essa narrativa de Jonas é propriamente a narrativa de Cristo. Propriamente a narrativa do Cristo. Por isso que, no fim, o livro de Jonas ele é um livro sobre morte e ressurreição. O tema central é morte e ressurreição. Tanto é que ele foi ressuscitado por Elias. Né? E daí ele vai ser ressuscitado de novo. Jonas. Então, o barco ele é símbolo da ordem, da tradição, dos códigos, da lei, da Torá. É muito comum em algumas interpretações de rabinos eles falarem que o barco é a Torá. Certo? Então, grande tempestade, os marinheiros tiveram medo e começaram a gritar cada um para o seu Deus. Lançaram ao mar a carga para aliviar o navio. Jonas, porém, havia descido para o fundo do navio. Aqui é como se ele tivesse descido para o inconsciente, para o torpor. Fica longe das coisas. Fica longe da responsabilidade com o próprio espírito. Isso é uma posição que comumente a gente toma na vida espiritual. A preguiça, a assídia é análoga a isso. Né? Então, lançaram a carga para aliviar o navio. Nesse fundo, o comandante do navio aproximou-se dele e lhe disse: Como podes tu dormir? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez Deus se lembre de nós e não pereceremos. E eles diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sorte para saber por causa de quem nos acontece essa desgraça. Então Jonas nem fala que é por causa deles, fica lá. Esse lançar sorte, ele já apresenta um símbolo fundamental, que é o símbolo da fortuna, é o símbolo do destino.
Ou seja, de algum modo, esse livro tem um grande paralelo com o Édipo, o mito de Édipo grego, que Sófocles muito bem descreveu, que é a pergunta central. Existe liberdade ou estamos condicionados ao desígnio dos deuses? Ou à confusão dos deuses, no sentido grego? Existe mesmo essa coisa de destino? É isso que está falando aqui. Porque existe a vontade de Deus, a face de Adonai, e existe o desejo de destruição de Jonas, de fugir da vergonha. Certo? Então, esse símbolo da fortuna, ele é fundamental, que é o símbolo das inversões. Uma hora, não sei se vocês já viram esse símbolo da fortuna, que é o símbolo que está no tarô, que é a roda, é uma roda, e existe uma água, existem alguns que estão em cima, outros embaixo. De algum modo, a vida é isso. A vida, ela fica nessa roda da fortuna. Tem outros que a gente está menos. Meio isso. A fortuna representa isso. Certo? E esse símbolo é fundamental, o destino, o desígnio, o mandato divino. E eles jogam a sorte e as sortes caíram sobre Jonas, ou seja, tudo apontou que aquela cagada lá era por causa do Jonas. E eles disseram então, conta-nos qual é a tua missão, ou seja, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é a tua missão? Aqui foste mandado. Aqui vieste. Ad qui viniste, não é isso que está no claustro de São Bernardo? Por que vieste? Isso daqui é uma das perguntas centrais do livro de Jonas também. Quem eu sou? Qual é o meu nome? E vejam bem, a realidade do nome. Não é simplesmente o nome que foi dado pelo teu pai, mas é que todos nós temos um nome perante Deus. Todos nós temos um nome que Deus nos chama, que é a nossa vocação. De algum modo, quando alguém pergunta quem nós somos, qual é o nosso nome, a primeira coisa que a gente deve pensar é isso. Quem eu sou diante de Deus e dos homens? Quem eu sou para Deus? Quem Deus quer que eu seja? Quem eu sou para Deus? Quem Deus quer que eu seja? E é por isso que um dos temas centrais aqui é qual é o sentido da existência humana? Por que Deus coloca o homem aqui nesse mar tempestuoso das nossas paixões, dos nossos delírios, dos nossos vícios e dos outros, do mundo? Por que ele manda coisas contraditórias em si? E por que eu, a não obedecê-las, faço coisas mais contraditórias do que o que ele mandou? Eu já adianto para vocês. O sentido pleno é viver à altura da imagem de Deus que nós somos. De tal modo que fugir da face de Adonai é a pior coisa que a gente pode fazer. Porque fugir dessa responsabilidade não traz desgraça só para mim, mas para os outros. Nunca subestime a falta que você faz quando não cumpre o seu dever, quando não cumpre a sua vocação. Isso é muito grave. Se eu não levo o meu nome a sério, qual é o meu nome? Você quer saber qual é o nome de vocês? Tesselene Lohim, imagem de Deus. Vocês são uma imagem de Deus. Esse é o nome de vocês. O que um cara que não preza por essa imagem merece? O que é um cara que é menos do que um animal na vida dele? Essas são as perguntas centrais do João. Então, qual é teu nome? Qual é a tua missão? De onde vens? Qual é a tua terra? E que povo pertences? Ele lhes disse, sou hebreu e venero a Adonai, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens foram tomados por um grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois os homens sabiam que ele fugia para longe da face de Adonai, porque eles tinham contado. Eles lhes disseram, que te faremos para que o mar se acalme em torno de nós? Pois o mar se tornava cada vez mais tempestuoso. Ele lhes disse, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se acalmará em torno de vós, porque eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade se levantou contra vós. Ou seja, ele quer morrer. Ele tem o desejo de morte, ele quer ser jogado ao mar. Ou seja, ele estava dormindo lá na tempestade, queria que o mar engolisse o barco e ele morresse, nem soubesse. E agora quer ser lançado ao mar.
Então Jonas tem um desejo de morte. E por que ele tem esse desejo de morte? E por que ele não quer ir para Nínive? Bom, essa resposta é porque é o seguinte: os ninivitas eram um povo muito desgraçado. Eles eram perversos. Então a Assíria, quando invadiu Israel, em 722 a.C., não foi brincadeira. Pegaram lá as filhas dos caras, sodomizaram. Pode ser que uma dessas tenha sido filha do Jonas, mãe do Jonas. Sodomizaram todo mundo. Tinha lá na época um sujeito que era tipo um Haddad, que saía taxando tudo, o cara cobrava imposto de tudo. Foi terrível para Israel, Nínive. E eles criaram uma grande inimizade. Isso a gente vê em todos os textos da Sagrada Escritura, que Nínive nunca é descrita de uma maneira muito amena, né? É sempre descrita como um povo extremamente perverso, um bocado de pagão, idólatra, um bocado de desgraçado. Isso aparece no livro de Tobias, no capítulo 14, quando o Tobit fala, olha, é o seguinte, tem que picar a mula de Nínive, porque esse lugar aqui não prospera, esse lugar não dá certo, esse lugar aqui vai ser destruído. Jonas não quer ir para Nínive porque sabe que Nínive vai ser salva com a palavra dele. Por isso que também essa narrativa é sobre perdão. E por isso que tem a ver com Cristo, porque Cristo vem sabendo que vai ser morto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Cristo vem sabendo que vai ser morto. Jonas vem sabendo que aquele povo vai ser salvo. Então, de algum modo, se Jonas quer condenar, Cristo quer salvar. Porque é inaceitável para Jonas aquele povo ser salvo por Deus. É inaceitável para ele. E é por isso que ele não quer ir para Nínive. E mais, vejam bem, no início se diz para Jonas ir para Nínive e falar que a maldade de Nínive chegou até Deus. Não é para pregar salvação. Tanto, e também, muita gente quando vai falar do Jonas fala, não, ele foi lá pregar o arrependimento de Nínive. Não, porque aqui, isso aqui, o texto tem muita coisa cômica. Ele chega lá e só fala 4 palavras. O que ele fala? Nínive vai ser destruída. Só isso que ele fala. Ele não fala, olha, se você se arrepender, você salva. Não, ele não fala. Não se cumpriu. Ele foi conhecido lá como falso profeta. E agora ele não vai ser só conhecido como falso profeta para o povo dele, mas para um pagão. Porque, tu falou aqui que ia ser destruída. E ele fala lá no capítulo 4, né? Então vamos lá. Então, ele quer morrer, ele quer a morte. Então os homens remaram para atingir a terra, mas não puderam, pois o mar se tornava cada vez mais tempestuoso contra eles. Ou seja, os pagãos aqui não queriam matar o Jonas. Isso é uma brincadeira de Deus com o Jonas, obviamente. Porque Deus, ele brinca com a gente. É ou não é? É ou não é? Deus brinca com a gente, mas não dá para fugir disso. E ficar fazendo piadinha com a nossa vida. É legal. E a gente tem que aprender a rir com Deus. De algum modo, ser santo é aprender a rir e a chorar com as coisas de Deus. É saber como rir e saber como chorar. Isso é ser santo. Então, ou seja, o Lutero até fala uma coisa interessante sobre o livro de Jonas. Ele fala o seguinte, que o Jonas ele é o arquétipo do judeu, que não quer que ninguém seja salvo. É muito chato, aquela coisa do judeu, que é Jael e tudo mais. E aí os pagãos estão mostrando compaixão para um judeu, que muitas das vezes é difícil um judeu ter compaixão com o outro. Por isso que essa história também, isso eu falo melhor no meu livro, ela tem a ver com a parábola do samaritano. E tem as 2 descidas de Jonas e as 2 descidas do samaritano, só que isso daqui eu não vou tratar aqui. Então, ou seja, tem essa coisa da compaixão, do perdão, é um tema central nesse livro. Ou seja, os marinheiros pensaram numa alternativa para não lançá-lo ao mar, para não matar Jonas. Ou seja, vamos remar lá para a terra para ele não morrer. Isso é uma brincadeira de Deus muito bonita. Porque ele não quer ir lá para Nínive salvar os caras, mas esses caras querem que ele se salve. Ou seja, não quer que ele morra em pecado, não quer que ele seja engolido pelo caos. Então, eles invocaram então Adonai e disseram, Adonai, não queremos perecer por causa da vida deste homem, mas não ponha sobre nós o sangue inocente, pois tu agiste como quiseste.
E tomaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou o seu furor. Os homens foram então tomados por um grande temor para com Adonai. Ofereceram sacrifício a Adonai e fizeram votos. Aqui é uma coisa que aparece lá no final desse livro, que é a bondade. A bondade naqueles que não conhecem a revelação. Mas como vão conhecer se não há ninguém que o anuncie? Como vão conhecer se não há ninguém que o pregue, que não há ninguém que os ame? Isso, de algum modo, fala da circunstância do cristão. O cristão ele precisa ter um olhar não de julgamento para o outro, mas de ternura, de docilidade. Porque a verdade é o seguinte, olha, tem uns caras aí que não vivem cristianismo, que não vivem por nenhuma, que se tivesse a graça, que se tivesse os meios, estariam anos-luz da gente. Então, de algum modo, amar é ter o olhar de Deus para com os outros, ter o toque de Deus para com os outros. Ser santo é agir como Deus em tudo. De tal modo que não há distinção entre fazer e amar. Porque fazer é amar e amar é fazer. Esse é o centro do amor. Esse é o centro do amor. O amor, ele existe quando ele é impelido de tal forma no homem que em tudo ele vê um vislumbre da bondade de Deus e um motivo para amar. Então, é esse olhar que é necessário ter para com os pagãos. Porque eles não sabem o que fazem. E Cristo fala isso, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E aqui no final também é dito algo parecido. E a gente já vai chegar lá. Então Adonai determinou que surgisse um peixe grande para engolir Jonas. Dagdagol em hebraico, né? Dagdagol em hebraico significa peixe caótico. É uma coisa que não dá para definir direito. Eu já vi gente falando que é baleia, né? Inclusive, os americanos trouxeram muito isso, né? Jonah and the Whale, né? Jonah... Mas não é baleia, isso daqui é um símbolo das forças cósmicas de Deus misteriosos. É o símbolo dos mistérios. Jonas é engolido pelos mistérios. Então, eu já vi um bocado de gente discutindo o Jonas, falando, não, é impossível o cara ficar dentro de um peixe e sobreviver. Aí vem os cristãos lá pentecostal e falam, não, é possível sim, já teve casos de gente que contar os dias em uma baleia. Não é disso que ele está falando. Porque Jonas não ficou dentro de um peixe, ele ficou dentro do Sheol. Ele foi para o inferno. Ele morre e vai para o inferno. E isso está claro no texto, porque logo depois que ele é engolido pelo peixe, ele fica lá 3 dias, 3 noites, e ele faz uma oração que confessa que ele está morto. Jonas confessa que ele está no inferno. Então ele fala, da minha angústia chamei Adonai, e ele me respondeu, do seio do Sheol pedi ajuda, e tu ouvistes a minha voz. Lançaste-me nas profundezas, no seio dos mares, e a torrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. E eu dizia, fui expulso diante dos teus olhos. Todavia, continua a contemplar o teu santo templo. As águas me envolveram até o pescoço. O abismo cercou-me e a alga enrolou-se em volta da minha cabeça. Eu desci até as raízes das montanhas, a terra cujos ferrolhos estavam atrás de mim para todo sempre. Mas tu fizeste subir da fossa a minha vida, Adonai, meu Deus, quando minha alma estava desfalecendo em mim. Eu me lembrei de Adonai e a minha prece chegou a ti, até o teu santo templo. Aqueles que veneram vaidades mentirosas abandonam o seu amor. Quanto a mim, com cantos de ação de graça, oferecer-te-ei sacrifícios e cumprirei os votos que tiver feito. E a Adonai pertence a salvação. Aqui ele fala Yeshua, em hebraico. A Adonai pertence à salvação, que é o nome do Cristo. Ao Senhor pertence a salvação, Yeshua. Então é um livro que constantemente está falando de Cristo.
Por isso que Cristo fala do sinal de Jonas. E é por isso que a grande profecia de Jonas é o que Cristo fala em Mateus 12. É o quê? Nisso, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, queremos ver um sinal feito por ti. E ele replicou: uma geração não lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites, assim ficará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento e julgarão esta nação e a condenarão, porque eles se converteram pela pregação de Jonas. Mas aqui está algo que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no julgamento, juntamente com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está aquele que é maior do que Salomão. Então, essa é a grande profecia do Jonas. Jonas, ele faz a profecia que Israel vai ser destruído e não acontece. Israel vai ser destruído. Israel é o mundo. Inclusive, isso é uma coisa muito, muito interessante. Quando a gente vai ver o ícone de Jonas bizantino, e a gente vai ver o engolido Jonas, é o mesmo que engole todo o paganismo. Isso é bonito. Isso daí, só no meu livro que eu descrevo simbolicamente o que é isso. Isso é muito lindo. O mesmo peixe que engole Jonas, engole todo o paganismo no dia do juízo final. E aqui ele continua, né? Bom, ele é vomitado do peixe. E ele vai seguir a sua missão a Nínive. Então, a palavra de Adonai foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia-lhe a mensagem que eu te disser. Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra de Adonai. Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de marcha. De novo, 3 dias. E aqui a gente já vai entrar num novo símbolo, que é o símbolo da quaresma. É o símbolo da penitência, 40 dias, 40 noites e tal. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia. Pregou então dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Foi essa a pregação do cara. É muito bom. Os homens de Nínive creram em Deus, convocaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. A notícia chegou até o rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou seu manto, cingiu-se com pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Aqui a gente já entra na quaresma. O simbolismo da cinza. O que é a cinza? Olha só, a cinza está relacionada com pó. É um simbolismo claro que aparece nas Sagradas Escrituras. Alguém pode desligar lá? O pó, em hebraico, ele é apar, que significa pó, a terra. É o lugar de onde o homem saiu. O que é a cinza? É o contraste de apar, que apar está no passado, ou seja, o pó, de onde o homem vem. Aper, que é cinza, significa para onde o homem vai. Então, se o homem vem do pó, ele vai para a cinza. Só que a cinza, ela é feita da combustão das coisas. O que isso quer dizer? Que todas as nossas ações, tudo que nós somos e seremos, será purificado por um fogo. E a gente se tornará cinza. Então é por isso que tem esse símbolo central da cinza, na quaresma, na quarta-feira de cinzas. É lembrar da morte. Lembrar que a gente será purificado num fogo. Esse fogo, ele pode ser o fogo que São Paulo fala, mas ele pode também ser o fogo que o Cristo fala, a Guena, o fogo do inferno. Então, a cinza é essa lembrança. Toda a cidade de Nínive entra numa quaresma, ou seja, 40 dias de penitência. O que a quaresma quer dizer? É o seguinte, olha, só pode entrar no reino dos céus aquele que fazer penitência. Quem não fazer penitência não entra no reino dos céus. Ou seja, o que é a penitência? O sacrifício, sacrum ofício, o ofício que é tornado em sagrado, a renúncia, algo que é sacrificado, é Caim e Abel. Você precisa oferecer uma coisa.
Porque se você não oferece uma coisa, você não pode entrar no céu. O que a gente oferece? A gente oferece nosso corpo, nossa alma, nosso espírito para Deus como sacrifício. E isso só se pode ser feito através da penitência. Porque a penitência educa o homem a se desprender do corpo. Vou falar um negócio para vocês. O que é a morte? O que acontece quando a gente morre? Morte é o seguinte. Quando a gente morre, a primeira coisa que a gente percebe é que a gente fala e ninguém ouve quando a gente morre. Depois a gente percebe que tudo que a gente pensa, a gente lembra de emoções, de sentimentos, e a gente vai para aqueles lugares. E a gente fica confuso. A gente acha aquilo ali estranho. Depois a gente olha o nosso corpo. Quando a gente olha o nosso corpo, a gente é tomado por um desespero. Depois a gente desfalece. E a gente só vê uma coisa, uma escuridão. O sujeito que não é penitente, ou seja, que não mortificou o seu corpo, ele não vê a escuridão. Ele vê o seu corpo. Ele está preso ao corpo. Mas ele vê o corpo marcado pelos pecados. E quando ele passa a contemplar os seus pecados, que não foram perdoados porque não houve penitência, a escuridão passa a não ser escuridão, mas passa a ser fogo. E aí ele percebe que ele está no fogo do inferno. É isso que acontece com quem não faz penitência. Então é como se a concupiscência que está no corpo iluminasse, queimasse a alma. Essa alma que não entregou nada não pode entrar no reino dos céus. Que é injusto que ela entre no reino dos céus. Tem uma diferença entre o fogo do inferno e o fogo do purgatório? Muita diferença. Porque o fogo do inferno, ele é um fogo que gera mais inquietação e angústia. É o fogo dos prazeres que jamais serão saciados. Quem fala isso é o Orígenes. Ele fala o seguinte, olha só, o inferno é o seguinte. Imagina todos os desejos sórdidos teus, inquietando o teu espírito e eles nunca vão ser saciados. O que é o fogo do purgatório? É um fogo de purificação. São os teus desejos sendo queimados. Por que tu não fez penitência o suficiente aqui? Não fez o que tinha que fazer aqui? Isso, de algum modo, é o que está acontecendo com o Jonas. Ele vê que ele está no Sheol, ele vê que ele está na morte. Só que qual é o negócio? É que ele lembra de Deus. E a vida espiritual é um constante processo de lembrança e esquecimento. Então Jonas parou no purgatório? Parou? Não purgatório, ele parou no Sheol, porque aqui é antes do Cristo. O que é o Sheol? É a casa dos mortos. De algum modo, Jonas é o único sujeito que sai de lá. Aqui, ao menos textualmente, vai. Ele é descrito que ele entrou na mansão dos mortos e sai de lá. Então, eles entram num período de quaresma, de penitência, porque eles não querem ser destruídos. No fim, eles não querem ser engolidos pelo seio da terra, porque todo mundo teme a morte. Todo mundo tem medo de morrer fora do estado de graça. Até o pagão que nem sabe o que é isso. Jonas ainda não sabia disso. Ele achava que a morte era uma coisa trivial, mas ele vê o que é a morte. Ele morre. E aí ele quer sair de lá. E aí o rei ele se coloca em cinza. Cinza é esse símbolo, é o monte de esterco de Joel. É a cinza. A cinza é fundamental. A cinza é símbolo dessa penitência. É o símbolo da lembrança do destino. Ora, o destino de todo homem é a cinza, é a morte. E ele continua. Em seguida, ele fez proclamar em Nínive como um decreto e animais, gado, graúdo e miúdo, não provarão nada, ou seja, todo mundo em jejum. Eles não pastarão e nem beberão água. Cobrir-se-ão de panos de saco, invocarão a Deus com vigor
e se converterá cada qual de seu caminho perverso e da violência que está em suas mãos. Quem sabe, talvez Deus volte atrás. Arrependa-se e revogue o ardor de sua ira, de modo que não pereçamos. E Deus viu as suas obras, que eles se converteram de seu caminho perverso. E Deus arrependeu-se do mal que ameaçara fazer-lhes e não fez. E aí o Jonas fica muita raiva disso aí, porque primeiro, ele vai ser conhecido agora como um falso profeta no mundo pagão, e o povo que ele odiava não foi destruído. Ou seja, os caras lá que abusaram da filha dele, que mataram a mãe, que cobraram imposto da avó, que sodomizaram o pai, esses caras não vão ser destruídos por Deus. Ou seja, onde está a justiça? O livro de Jonas traz um problema que só o Cristo pode resolver. É só o Cristo que pode resolver esse problema. Que a justiça e a misericórdia de Deus é a mesma coisa. Porque não há misericórdia sem justiça, nem justiça sem misericórdia. Então, é justo que Nínive seja salvo. É justo que Nínive seja salvo. E aí ele continua. Mas isso trouxe a Jonas um grande desgosto. E ele ficou irado. Ah, Adonai, não era justamente isso que eu dizia quando estava ainda em minha terra? Por isso fugi apressadamente de piedade e de ternura, lento para a ira e rico em amor e que se arrepende do mal. Mas agora, Adonai, toma, eu te peço, a minha vida, pois é melhor para mim a morte do que a vida. Ou seja, o cara entrando em contradição, ele já provou da morte. E ele quer voltar. Ele quer voltar para o seio da morte. Ele quer voltar para a inconsciência. Ele quer voltar para o mar. Ele quer voltar para o seio da terra. Ou seja, o Jonas, ele é símbolo da nossa vida, cara. A gente é assim mesmo. Quantas vezes vocês já não estiveram no inferno? Dos desejos de vocês, o inferno dos ciúmes de vocês. E a gente quer voltar para lá, não quer? Eu não sei vocês, mas eu quero. Eu quero voltar. Então, isso aqui é muito real. Ele continua. Eu prefiro a morte. E Adonai disse: Tens por acaso motivo para te irar? Jonas nem responde a Deus. Jonas saiu da cidade e instalou-se a leste da cidade. Lá construiu uma tenda e assentou-se à sua sombra para ver o que aconteceria na cidade. A tenda aqui é um símbolo muito interessante. É a casa, né? E vejam só, as pessoas elas se preocupam com muitas coisas materiais. Não, eu preciso ter carreira, ter trabalho, eu preciso ter família. E vão construindo uma linda casa. Vão construindo, vão conseguindo mais coisas nessa vida, mais responsabilidades, mais virtudes. Eu não posso construir uma casa na areia. Não importa quão linda ela seja, ela vai ruir, ela vai cair. A casa ela tem que ser feita na rocha. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque, como eu falei, sem penitência não dá para ter salvação. Não basta ser bonzinho. É lago de fogo e não tem conversa. E o que é construir a sua casa sobre a rocha? Construir a sua casa sobre a rocha é, em tudo, ver motivo para amar a Deus e para renunciar os seus desejos. A vida humana é uma renúncia de desejo, de tal modo que o homem não passa a ter nenhum desejo que esteja fora da vontade de Deus. Isso é ser santo. Isso é construir a casa sobre a rocha. É o seguinte, Senhor, se tu queres levar a minha mulher, leve. Tu queres levar a minha filha, leve. Porque a minha casa está sobre a rocha. Às vezes a gente constrói a nossa casa sobre o matrimônio, sobre ilusões, sobre coisas que acabam. Mas o homem não pode se firmar nas coisas que acabam, só nas coisas eternas.
Senão, ele vai estar preso aqui. E se ele está preso aqui, ele não pode ser perfeito, ele não pode encontrar Deus, não pode ver a face de Deus. Construir a casa sobre a rocha é não querer outra coisa senão estar na presença de Deus. E aí ele cria uma tenda, né, sobre a areia. E Jonas se assentou-se à sombra para ver o que aconteceria na cidade. Ou seja, ainda teve uma esperança de que Nínive pudesse ser destruído. Adonai fez crescer uma mamoneira sobre Jonas, para dar sombra à cabeça e libertá-lo do seu mal. Jonas alegrou-se grandemente por causa da mamoneira. No outro dia, ao surgir da aurora, Deus mandou um verme que picou a mamoneira, a qual secou. E quando o sol se levantou, Deus mandou um vento oriental que açoita. O sol bateu na cabeça de Jonas e ele desfaleceu. Qual é o símbolo aqui? É um símbolo, sabe do quê? Do Cristo. Ué, como assim? O verme é um símbolo do Cristo? É. Porque o que é a mamoneira? A mamoneira é o seguinte: a mamoneira é uma árvore muito comum em Israel. E Jonas estava num lugar longe da sua pátria. E Jonas, como um bom israelita, um bom nacionalista, ele fica feliz quando ele vê uma mamoneira, porque lembra da sua terra. Ele está sendo protegido do sol pela mamoneira. Cristo vai lá e rói aquilo e aquilo cai. Ou seja, ele está ruindo o templo. É aquilo que Cristo fala. Em 3 dias, construirei de novo esse templo. É isso que o verme faz. Ele rói a mamoneira que só protege Jonas. Porque ele não quer só salvar Jonas, ele quer salvar todo mundo. Ele não quer só salvar Israel, ele quer salvar todo mundo. Por isso que o véu do templo precisa ser rasgado, o templo precisa ser destruído. Porque eis uma nova aliança, que é Cristo. E a mamoneira também, ela nos remete ao jardim do Éden. Que Jonas quer voltar ao jardim do Éden, ele quer voltar ao estado de inconsciência. Só que não dá para voltar para o estado de inconsciência. Tanto é que as folhas protegem, cobrem a cabeça de Jonas, não o corpo, como no Gênesis. Lembrem-se que Adão e Eva cobrem seus corpos com a vergonha. Jonas quer se cobrir a cabeça, ele quer cobrir a inteligência dele, ele quer cobrir a consciência dele. Ele não quer olhar para o fato que Deus quer salvar todos. Ele não quer olhar para o Cristo, que vai morrer por gregos, romanos, africanos, árabes, judeus. Ele não quer isso. Ele não quer olhar para essa realidade. E ele fala de novo: é melhor para mim morrer do que viver. Ou seja, ele olha para o Cristo e fala: é melhor morrer do que viver. Ele olha para o sol: é melhor morrer do que viver. É melhor morrer do que ver a salvação de todos. E aí continua. Adonai disse a Jonas: está certo que te aborreças por causa da mamoneira? Jonas disse: está certo que eu me aborreça até a morte. Adonai disse: tu tens pena da mamoneira que não te custou trabalho e que não fizeste crescer, que uma noite existiu e uma noite pereceu? Ou seja, está falando de Israel, está falando da lei, da Torá. Ou seja, sente pena que isso tudo rua, que isso tudo caia por terra? E eu não terei pena de Nínive, a grande cidade, onde há mais de 120 mil seres humanos que não distinguem entre a direita e a esquerda, assim como muitos animais? Aí termino. Esse símbolo é muito... Não distingue a direita e a esquerda. Não distingue o bem e o mal. Misericórdia, compaixão e a ressurreição. Esse é o tema central. Esse é o símbolo central do João. Aqui eu finalizo a minha exposição. Um comentário complementar de que essa narrativa ela mostra que existe uma tensão interna dentro de nós, entre Israel, ou a igreja, o céu, e a terra, Nínive, que é o paganismo, que é o mundo. Essas duas cidades
entre si e dentro de nós mesmos. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Jonas, ele é o intermediário, ele é o mensageiro, ele é a alma que precisa converter Nínive. Então tem parte da gente que não estão convertidas. Embora a gente fale que é cristão, embora a gente vá à missa, tem partes nossas que não estão com Cristo. E essas partes precisam ser convertidas. E isso só pode ser feito através de uma viagem na qual custa a nossa morte. Ou seja, a gente precisa cair no mar, ser devorado por um peixe. Ou seja, o que é o peixe? O que é o símbolo do Dagdagol? Ele é o símbolo do inferno de si mesmo. Ele é o símbolo daqueles pecados que a gente não confessa no padre porque eles não existem em ações, mas em tendências, em possibilidades, em desejos que são estranhos a nós mesmos. Quando a gente vê isso, quando a gente lá dentro desses infernos internos, a gente vê a Deus como Jonas vê, ou seja, ele vê Deus no seu templo manifestando a sua vontade, ele volta, vai a Nínive e converte. Essa cidade interna nossa, esse paganismo nosso. E vejam só, essa conversão ela não é feita através de mera prática da religião. A prática da religião pode trazer isso? Pode. Mas isso é uma renúncia de cosmovisão, uma purificação de visão do mundo. Eu não posso ter fé, vida espiritual, sem ter uma cosmovisão que possibilite essa fé crescer. Uma cosmovisão moderna, por exemplo, é um solo infértil, onde a fé não pode crescer. É disso que a história está falando. Por quê? Por que cresce em Nínive? Porque em Nínive o povo era bom, mas fazia coisas ruins, diferente do povo de Noé, que era um povo perverso. Então, Israel e Nínive precisam ser unidas em conversão, ou seja, eu preciso converter Nínive em Israel. De tal modo que não haja nada em mim que esteja fora da vontade de Deus. Essa é a palestra. Então agora, comentários, perguntas, tudo mais. É isso aí.